E como é que vocês estão? Estão preparados para fazer perguntas? Essa é boa, ó. Pro deve ser o quê? Professora, né? Comenta sobre o lugar do analista na clínica com crianças e adolescentes. Não, porque eu não atendo crianças e adolescentes. Eu não sei dizer desse lugar. Porém, eu te recomendo assistir tudo que você encontrar no YouTube da Françoise Doutor. Conhece a Françoise Doutor? Vou botar o nome dela aqui no comentário. Ó. Peraí. Peraí. Eita, não tô conseguindo digitar. Françoise Doutor. Tá aqui. Desculpa. Françoise Doutor, clínica com crianças e adolescentes. Assista tudo que você puder dessa psicanalista. Nossa, me deu uma crise de tosse agora. Que horror. Vamos lá. Ela é de todas as psicanalistas que são da geração do Lacan, que eu já ouvi dizer alguma coisa sobre criança e adolescente, eu achei ela ousada, eu achei ela ácida e achei ela muito ética. Então assista tudo. Vamos lá. Essa é boa. Como lidar quando o paciente chega falando em suicídio? Depende. Há quanto tempo você está ouvindo esse paciente? Ele já chega na primeira sessão falando isso? De que forma ele chegou até você? Não tem como a gente isolar, percebe? Um fenômeno e dizer, quando o paciente chegar com ideação suicida, você deve agir dessa forma. Certo? Isso em qualquer abordagem da psicologia. Aliás, perdão, vou cometer uma injustiça. Isso em algumas abordagens da psicologia é possível. Mas, como vocês já sabem, se me seguem há algum tempo, psicanálise não é uma abordagem da psicologia e não existe nenhum tipo de protocolo ou de antecipação que seja para qualquer circunstância de atendimento. A única coisa que a gente sabe que a gente vai precisar sustentar quando a gente está no lugar do analista é o convite à associação livre e à escuta flutuante. Entendeu, Simone? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Carla, Thalita Salles. Combinado, obrigada. Isso aí, Thalita. Tudo da Françoise Doutor. Tudo. Luciana pergunta, a live ficará salva? Com certeza. Nádia diz, a Cibele Scarpelin é pesquisadora sobre a clínica da Doutor. Cibele Scarpelin. Anotem. Uma brasileira falando de Françoise Doutor. Melhor ainda. Quem mais? Gustavo. Boa noite, Fê. Boa noite a todos. Perfeito, Simone. Ótimo. Deixa eu ver mais. Tem mais alguém que eu conheço aqui seguindo. A Simone Moretti rindo da minha cara. Cadê? The Big Sig is here. Is he still here? Are you still here? You tell me. Welcome. You're not gonna understand anything, but that's okay. Just chill out. Enjoy the lalong.
And undoubtedly you're gonna catch up something. Oi, Ilka! Que mais? Vamos lá. Ricardo, feliz dia do sushi, do bombom, da cirola e da camisa de botão. Ok. Edilza pergunta, Fê, geralmente fica salvo onde a live? No meu Instagram mesmo, sob a hashtag Live Livre. Quando você entrar lá nos vídeos, vai estar lá, bem do ladinho, escrito série. Você clica ali e procura hashtag Live Livre. Clica ali que você vai ter todas as lives, você vai ter acesso a todas as lives que eu já fiz sob esse tema da Live Livre. Tá bem, Edilza? Oi, Josi! Que bom que você tá aí. Então, Simone, me diz depois se o que eu te respondi faz sentido, tá bem? Por favor. Vamos lá para mais uma. Essa aqui, ó, é meio live livre, meio conselho amoroso sincero, ó. Como proceder quando o marido de uma cliente dá em cima de você, querendo marcar uma consulta? Bom, cliente, não sei. Porque a gente toma muito cuidado com as palavras que a gente utiliza para nomear as pessoas que nos buscam, porque essas palavras têm uma certa conotação, né? Na psicanálise, normalmente a gente usa a palavra analisando, analisante. Eu, de vez em quando, uso paciente, mas cliente é bem... não é tão usual assim, porque tem uma certa conotação de quem está contratando um serviço, né? Um personal trainer tem clientes, um dentista tem. Não, um dentista tem pacientes, verdade. Não sei. Que mais que pode ter clientes? Um banco tem clientes. Tem essa coisa, mas assim, isso sou eu, tá, Paula? Eu sou chata com essas coisas. Mas eu entendi tua pergunta. Só quero que você pense, antes de eu responder a tua pergunta, eu só quero que você reflita em cima dessa palavrinha, cliente. Procura a etimologia dela. Faça isso. A gente que gosta de psicanálise tem que ter esse cacuete, sabe? De pegar a etimologia das palavras. Arranja um bom dicionário etimológico online, procura. Você vai ficar, sabe assim, um novo mundo abre na nossa frente. Você fica assim, caraca, eu não tinha noção de que essas palavras significavam... Que essas palavras traziam essas conotações tão amplas. Então, faça isso. Vamos lá. Voltando agora aqui, a pergunta da Paula. Como proceder quando o marido de uma cliente está em cima de você querendo marcar uma consulta? É simples. Muito simples. Não marque. Bem simples. Não marque. E se essa resposta não te for suficiente, me diz aqui, Fernanda, não é suficiente, porque blá, 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 blá. E aí a gente vê o que a gente faz. Mas é simples. Sinto muito, não tenho horário na minha agenda. Pronto. Aí a Nádia disse uma coisa importante, ó, habitamos na palavra. Exatamente. Vamos lá, mais uma. Quando convidar o analisante ao divã? Pergunta a Bruna. Quando esse analisante possui uma coisa que nós chamamos de passagem do blá 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 da demanda para a questão sobre o desejo. Mas não é tão simples assim. A passagem ao divã, ela é muito mais ética do que técnica. Tanto é que não é nem necessário você ter o móvel divã no teu consultório. Excelentes psicanalistas fazem um trabalho maravilhoso na rede pública sem divã. E aí? Então o divã ele é muito mais ético do que necessariamente técnico.
Eu falo muito, muito disso, assim, extensivamente no Neurose, no Cotidiano do Divã. A Lara que tá aí assistindo a live não me deixa mentir. No Cotidiano do Divã a gente tem um módulo só sobre passagem ao divã. Entrevistas preliminares e a passagem ao divã. Então, o que eu posso te dizer é isso. Que a passagem ao divã marca um tempo ético que o analisante ou o paciente deixa de se apegar à sua queixa demandante e passa a se perguntar sobre a questão sobre o seu desejo. Como isso acontece? Aí precisa de um certo olhar ético e bem cuidadoso com a teoria, que é isso que eu faço lá no terceiro módulo do Cotidiano do Divã. Baita curso, tá? Um curso livre, Cotidiano do Divã. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui sobre o que eu falei. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Ah, Estela! Boa noite, Estela! Boa noite. Fala um pouquinho sobre aquela coisa da fantasia não ter a ver com a imaginação. Vou falar, Ricardo? Deixa comigo. Cliente tem conotação comercial, isso aí dá uma conotação comercial, concordo. Ana Beatriz, gosto muito de nomeá-los de analisando, acho muito elegante, eu também acho, de uma elegância, analisando, analisante. Analisante, então, eu acho chiquérrimo. E por que não, gente? A gente pode se divertir com essas palavras, concorda comigo? Se a gente acha chique, a gente tem mais aqui usar mesmo. Depois a gente vê, né, a amplitude disso. Mas assim, é muito mais chique falar analisando, analisante do que falar cliente, concorda? Silvério, depende, te balançou a pergunta? Não entendi, Silvério. Depois você me contextualiza, tá? A Kézia, psicanálise não é uma abordagem da psicologia. Pode falar mais sobre isso? Posso, já. Primeiro eu vou contemplar as perguntas que estão aqui no balãozinho. Tanto Kézia quanto Ricardo, se quiserem, podem replicar a pergunta que vocês fizeram aqui no rolar dos comentários, ali no balãozinho, tá? Que eu primeiro leio os do balãozinho, depois eu venho ler aqui as perguntas. Ai, olha que legal esse depoimento. Ó, ir para o divã me ajudou a ter menos repressão na associação livre. Isso, o corte do olhar também tem esse efeito, né? Aí, a Lara, ó, eu tenho analisantes no divã, entre aspas, frente a frente, porque não tenho móvel no lugar onde atendo, nem no online. Perfeito, Lara. A Lara, ó, ia falar isso, só essa pergunta dá um baita módulo do curso. Silvério, mas não é dispensável o divã. Você tá fazendo uma pergunta ou você tá fazendo uma afirmação, Silvério? Alan, pode explicar o fantasma? Depende de qual conotação que você quer que eu te explique. Letícia. Gente, faça uma pergunta ali no balãozinho, tá? Ai, Ricardo já fez, ó, isso aí. Então, vamos lá. Alan, ó, pode nos explicar o fantasma? Então, Alan, fantasma, fantasia, isso tem um certo imbróglio de tradução. O termo que o Lacan usa, quando ele vai falar disso, é fantasma. Tanto que tem um seminário do Lacan que se chama La Logique du Fantasme, que é a lógica da fantasia, traduzido aqui pra gente como a lógica da fantasia. Porém, alguns psicanalistas traduzem esse fantasma por fantasma. É um falso cognato? Ou será que eles têm razão de não traduzir por fantasia e traduzir por fantasma? Confesso a você que eu nunca me aprofundei nessa leitura dessa controvérsia da tradução. Para mim, o importante é o que o conceito fantasma do Lacan traz. Se o autor traduziu por fantasia, se o autor traduziu por fantasma, eu fico com o que ele está me trazendo de transmissão e de saber também, entende?
Então, eu costumo traduzir o fantasma do Lacan como fantasia. E como eu falei no post que eu publiquei mais cedo, a fantasia é uma espécie de lógica que está vestida de uma narrativa inconsciente. Então é uma lógica, pensa nessa lógica como se fosse o caroço e essa narrativa inconsciente como se fosse a polpa da azeitona. Então a fantasia é uma azeitona. Brincadeira. Uma azeitona cuja lógica é o caroço, que está encoberta de uma narrativa inconsciente, uma narrativa que direciona escolhas objetais, uma narrativa que justifica inconscientemente posições subjetivas frente ao desejo do grande outro. Uma narrativa que determina lugares, que determina escolhas de papéis, que determina potencialidades e inibições. Então, a fantasia, ou fantasma, dependendo da tradução, cujo tema é o sujeito barrado, ou seja, o sujeito sob a égide da castração, o sujeito do desejo, o sujeito do inconsciente, o sujeito como efeito da entrada do humano na linguagem. Ele se relaciona, e essa não é a melhor palavra, tá? Mas vou usar ela mesmo assim. Ele entra num laço com o que para Lacan está grafado como objeto pequeno a. Objeto pequeno a gente sabe que é a grafia que o Lacan utiliza para falar do objeto mais de gozar, do objeto causa de desejo, para o que há de deslizante do desejo no encontro a cada objeto e algumas outras concepções que ele dá para o objeto pequeno, que ele dá para essa letrinha A. O outrinho ele também escreve com a letrinha A, mas aqui a gente fica com a concepção do objeto pequeno a no que ele tem de representação dessa dimensão de gozo. Então a gente tem no tema da fantasia a dimensão da linguagem e a dimensão do gozo. A gente tem o inconsciente e o pulsional aqui. A gente tem discurso e corpo. A fantasia nada mais é do que a tentativa de uma amarração entre discurso e corpo, entre linguagem e corpo, entre linguagem e pulsional, entre sujeito e gozo. Isso construído a partir de uma narrativa, certo? Tem um reel que eu coloquei outro dia que o pessoal gostou bastante, que eu digo que a fantasia é como se fosse um tecido de significantes que se entrelaçam com outros significantes, formando uma teia, formando um tecido mesmo. Você já viu uma gaze? E nesse tecido, a gente tem toda uma formatação de uma padronagem, que você olha ali e vê no tecido, não é assim? Mas todo tecido tem buraco, tem furo, não tem? Um tecido não é compacto. A gente pode dizer que nós psicanalistas, operamos nesses furinhos. Ali onde não há o que esse entrelaçamento consiga tapar. Ali onde ele não tapa, é ali que a gente opera. Consegui te ajudá-la? Depois você me responde aí, por favor. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. O Ricardo, o fantasma está embaixo do lençol da fantasia. Aqui o fantasma. O fantasma tá aqui, ó. Le fantasma. Boa. Vou ver mais uma pergunta. Essa é sensacional, da Cristina. Como fazer com um paciente que começa contando a semana em todas as sessões? Como fazer? Você vai fazer de forma que você tenha paciência de ouvir. Porque se ele começa contando
a sua semana, isso tem uma razão. Não é à toa. A gente não faz nada à toa. Em termos de sobredeterminação psíquica, nada é à toa. Então, se ele começa contando a semana em todas as sessões, isso tem uma razão. Você precisa ouvir que razão é essa. Pacientemente, você precisa ouvir que razão é essa. O que há de não dito que dispara esses ditos a cada semana de relatar para você como foi a semana dele e o que ele diz sem saber que diz ao relatar a sua semana, porque com certeza ele diz mais do que acha que diz para você. É isso que você precisa escutar. Não fica preocupada com o fato dele estar relatando a semana, não. Tenha paciência, ouça. Ouça e ouça além. Ouça e ouça também o que ele te diz sem saber que está dizendo. Certo? Porque existe uma lógica aí que a gente falha em ouvir, que é a seguinte. Quando um paciente diz, aproveitando o Dia dos Namorados, minha namorada é muito ciumenta, o que ele está dizendo é que ele, fulano de tal, tem uma namorada ciumenta. Eu, fulano de tal, tenho uma namorada ciumenta. Ele não está falando da namorada. Ele está falando do fato de que ele, no entendimento e na concepção dele, tem uma namorada ciumenta. Percebe a inversão da escuta? Essa é a inversão que você precisa buscar. Entende? Depois, Cristina, me diz se fez sentido para você, tá bom? Elton pergunta... poderia nos dar dicas de como manejar o analisando de difícil acesso? Você vai ter que ser um pouco mais fácil me explicando o que é difícil acesso para você, que eu não faço ideia. Honestamente, o que é um paciente de difícil acesso? Para mim, todos eles são de difícil acesso. Até porque o sujeito ele é evanescente, o sujeito é fugaz. O sujeito é um evento. O sujeito, esse que a gente quer ouvir, o sujeito inconsciente, ele é um evento. Ele não é factual, ele não é ôntico, ele não é o camarada que está sentado na tua frente. Então, para mim, todo paciente é de difícil acesso. Me diz aí, o que você entende por analisando de difícil acesso, por favor, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. O que é escuta flutuante? Estou entrando agora na psicanálise. Grace, você está fazendo análise? Se você estiver fazendo análise com um analista bom, é o que ele faz com você. É a maneira como você percebe que ele te escuta. Isso é escuta flutuante. Agora, se você não está fazendo análise, já está atrasada. Corre começar a fazer análise. Porque estudo da teoria precisa vir com essa experiência da análise pessoal. E desculpa se eu gritei, porque é pra gritar mesmo, pra ver se vocês acordam aí, vocês pegam no tranco que ainda não tá fazendo análise, pelo amor de qualquer coisa. Tá rindo da cara do perigo, né? Tá igual o menino Mogli lá. Eu rio da cara do perigo. Não pode, vai fazer análise. Ah, Cristina, faz sentido. Que bom que você achou que faz sentido. Vamos lá, mais uma. Eu não ligo para o diário de bordo, ouço como ouço os sonhos, a narrativa. Eu não sei o que é diário de bordo, Ricardo, honestamente. Então, provavelmente, eu também não ligo para ele. Pois é, né, camarada? Bom, coisa complicada, né, não? Grace diz, eu faço com o psicólogo. Então você não tá fazendo análise, você tá fazendo terapia, Grace. Aí, vamos falar da psicanálise e da psicologia serem campos diferentes. Vamos falar disso agora? Acho importante. Olha só, para começo de conversa, a primeira coisa que separa a psicanálise da psicologia é o próprio inconsciente. A
psicologia trabalha com o conceito de inconsciente? Sim, trabalha, mas não é o inconsciente freudiano, muito menos o inconsciente lacaniano. Dentro do campo da psicologia, e eu posso dizer isso porque dei aula no curso de psicologia por quase 2 décadas, né? Foram 15, 16 anos. Dentro do campo da psicologia, a palavra inconsciente, ela aparece como um adjetivo. É aquela palavrinha que adjetiva tudo que não está na consciência. Então, se eu tô com fome, mas estou aqui focada falando com vocês, para a psicologia, e principalmente para os processos psicológicos básicos, a sensação da fome não está na minha consciência, porque eu estou aqui focada, ligada no que eu estou falando para vocês. A sensação da fome, então, está num registro inconsciente. Mas é um inconsciente freudiano? Não. Não é. Por quê? Porque esses conteúdos cujo adjetivo são conteúdos inconscientes, eles conseguem acessar a consciência, eles não foram recalcados. O conceito de recalque é um conceito exclusivo da psicanálise. E é justinho o conceito de recalque, esse movimento que impede que um conteúdo retorne para a consciência, que faz a quebra radical da psicanálise com a psicologia. Por quê? Porque o sujeito da psicanálise é o sujeito efeito desse inconsciente, desse mecanismo do recalque, dessa impossibilidade de retorno para a consciência desse conteúdo. Ao passo que o sujeito da psicologia é de outra natureza. Entende? É um sujeito que aprende, que desenvolve, que consegue acessar os conteúdos. É um sujeito que habita a consciência. Na psicanálise, é um sujeito que é efeito do inconsciente. Portanto, se a gente for lacaniano ainda mais, outra cisão que acontece entre psicologia e psicanálise está na sua ética. A ética da psicologia é radicalmente diferente da ética da psicanálise e vice-versa. A ética da psicologia busca o bem-estar subjetivo e a saúde mental dos seus pacientes, daqueles que recorrem ao psicólogo. Na psicanálise, não. A ética da psicanálise não visa o bem-estar subjetivo e a saúde mental dos analisantes. Sabia disso? Não visa. E para saber mais disso, eu recomendo que você vá, depois que acabar essa live, lá no meu feed, rola, lá no comecinho, nos meus primeiros posts, tem 2 posts lá. Um que tá escrito assim, fazemos o bem, e um outro que tá escrito assim, o analista faz caidade. E aí você vai entender um pouquinho melhor do que eu tô falando. Então, respondendo a... Quem foi a pessoa aqui? A pessoa que falou que tá fazendo terapia, né, ao invés de análise. É isso. Uma vez que há uma ética diferente, um sujeito diferente, radicalmente diferente, não será um trabalho igual, um trabalho de uma análise. O que, atenção, gente, pelo amor de qualquer coisa, o que não tira a beleza, a necessidade, a potência emancipatória que uma boa terapia pode causar para alguém. Um processo psicoterapêutico, não psicanalítico, um processo psicoterapêutico, ele pode ser a melhor coisa que já aconteceu na vida de alguém. Ele pode sim produzir uma diferença radical na vida de uma pessoa, restaurar a dignidade, saúde mental, estou falando de saúde mental, restaurar a dignidade, restaurar a potência, restaurar... Acho que é isso, acho que dignidade é a palavra mesmo. O que é lindo, a psicologia é linda. Eu acho o curso de psicologia um dos cursos mais bonitos.
né, superiores. Então, quando eu digo que uma psicoterapia não é uma análise, eu não tô diminuindo a psicoterapia e colocando a psicanálise num patamar de que todo mundo tem que fazer análise. Eu só tô dizendo que é cada uma no seu quadrado. Elas não são equivalentes, não são sinônimos. Psicoterapia e análise psicanalítica. Não é o mesmo processo. Portanto, se você quer estudar psicanálise, não adianta você fazer psicoterapia. Você tem que fazer análise, porque é diferente. Certo? Vamos lá. Eu não tô nem vendo o que vocês estão comentando aqui, porque já tem bastante pergunta. Deixa eu ver aqui. Pode explicar o fantasma. Vamos lá. Forma uma trama, Simone. Isso aí, um tecido. Tem até furo no pé do lençol, gente. Exatamente, Ricardo. Que bom que você gostou, Alan. A Tatiana, quando o analisante fala muito pouco, você escuta muito mais. Tem que ter paciência. Gente, psicanalista começa com P de paciência. Não é à toa. Bora exercitar essa paciência aí. Ah, a Shirley, sua aula é 10. Obrigada. Existe paciente acessível e sujeito inconsciente, gente. Isso aí. Ah, Shirley, ó, e quando o analisante fica selecionando o que fala no seu discurso, ele que pensa que está selecionando. Ele que acha que está selecionando, mas até no que ele acredita selecionar, existe uma sobredeterminação inconsciente. Ele não, a gente nunca está sozinho. Nunca. Não somos senhores na nossa própria casa. Então, deixa ele achar que ele está selecionando, tadinho. Existe uma sobredeterminação aí também. A Yara, é diferente mesmo quando o psicólogo é de abordagem psicanalítica? Então, se por acaso essa pessoa fez o curso de psicologia, tem um CRP, mas quando ela atende e ela sustenta uma formação em psicanálise, o que comanda ali no que ele faz, no ofício, é a ética da psicanálise, o fato dessa pessoa ter feito curso de psicologia e ter um CRP é só um coadjuvante. Porque ali, na hora de operar clinicamente, esse camarada opera como psicanalista. Entendeu a diferença? Agora, não precisa ter CRP, nem ter feito curso de psicologia para operar como psicanalista. Então, uma coisa não inviabiliza a outra. Entende? Agora, um psicólogo que não estuda psicanálise, não faz análise, a supervisão dele não é com psicanalista. Viu psicanálise na faculdade, achou muito legal. Se apropriou do vocabulário da psicanálise e diz que faz psicoterapia de orientação psicanalítica, você vai concordar comigo aqui? Que não, né? Não é. Não é porque a pessoa escuta uma história e diz, eu estou escutando você me narrando o seu Édipo, isso não faz da pessoa psicanalista. Falar como um psicanalista não faz de uma pessoa um psicanalista. Saber falar da teoria, assim, clinicamente, não faz uma pessoa um psicanalista. O que faz uma pessoa um psicanalista? A ética que essa pessoa escolhe seguir e os efeitos de análise, não de psicoterapia, que ele colhe a partir dos seus atos analíticos. Isso é o trabalho de um analista. Isso é um analista. Entendeu? Se esse camarada fez psicologia, tá tudo bem, problema nenhum. Se fez filosofia, também. Comunicação, ok. Enfermagem, tá lindo. Mas ele opera como um psicanalista? Ali, no dispositivo? Maravilha. Também não adianta nada o camarada tá lá, dentro de uma escola de
pensar criticamente o que está repetindo, como se fosse um credo, como se um seminário do Lacan fosse uma Bíblia, né, com a pior concepção, né, porque o estudo da Bíblia também não é assim. Vou decorar. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ah, tá aqui, tá. Um significante é o que o sujeito significa para outro significante, sujeito do não sei o que lá. Tá, entendi. Não entendeu, você decorou. E aí você fala isso e, bom, até papagaio fala, né? Você sabe de onde isso vem? Ah, o desejo se funda na falta. Você sabe de onde isso vem? Você sabe que isso tem um pé lá no Hegel? Você sabe de que desejo Lacan tá falando? Sabe? Você sabe os efeitos disso no dispositivo analítico? Você viveu isso quando você estava deitado no divã, ao invés de estar sentado bunda na cadeira do analista? É diferente, percebe? Então, o título que a pessoa porta não garante o lugar dela de analista. Eu sou doutora em psicanálise pela UERJ. Não é isso que me garante meu lugar de analista. O que me garante o meu lugar de analista são os meus analisantes, que me colocam nesse lugar e os efeitos que eu consigo promover a partir dos atos analíticos que eu consigo sustentar. É bem diferente, gente. Então, o psicólogo pode ser, vamos botar assim, psicanalista? Pode. Ele só vai ser psicólogo pra cultura, porque ele tem um CRP. Eu tenho CRP. Trabalho com psicologia? Não. Trabalhava quando dava aula pro curso de psicologia. Eu podia dizer que eu trabalhava com psicologia. Hoje trabalho com psicologia? Não. Não trabalho. Ah, você tem um CRP, você é psicóloga? Não. Eu tenho formação em psicologia e tenho um registro no Conselho de Psicologia. Mas o meu trabalho não é com psicologia, é com psicanálise. Certo? Aí, ó, o Alan disse uma coisa muito legal, ó. Já me deparei com pessoas com anos de terapia e ainda estão no mesmo patamar. Outros que começam análises com um bom psicanalista e têm descobertas e avanços surreais. Exato. Até meus atendimentos mudaram quando encontrei um bom psicanalista, né, Ricardo? É, cara. Ao Silvério, a psicologia tampa a goteira, a psicanálise troca o telhado. Discordo de você, Silvério. A psicologia troca o telhado também. O que a psicanálise faz é perguntar: por que você ainda tá nessa casa que tem uma goteira? Não é nem a goteira, nem o telhado. É o dono da casa, o objeto da psicanálise. É aquele que escolhe fazer alguma coisa com a goteira. Entende? Obrigada, Celina. A Dani falando pro pessoal curtir a live. Curte a live, pô! Eu sou péssima pra pedir essas coisas, eu sempre esqueço. Sempre esqueço. Aí o Ricardo deu uma boa resposta pro Silvério. Muitos psicólogos encontram na psicologia a psicanálise, é uma das formas de conhecê-la. Sim, perfeito, Vaninha. Eu fui conhecer psicanálise no curso de psicologia, né? Eu acho que a psicanálise, quando ela tem, né, a sua particularidade respeitada dentro do curso de psicologia, ela pode ter um bom encontro com a psicologia e ambas, inclusive eu já escrevi sobre isso, ambas podem usufruir de efeitos muito legais desse bom encontro, tanto a psicanálise quanto a psicologia. Tatiane, fale mais sobre a ética psicanalítica, por favor. Tem uma imersão minha, Tatiane, que se chama Imersão sobre o Desejo. No final dessa imersão eu falo sobre isso. Então, se eu demorei 1 hora para falar sobre isso, vai ser um pouco complicado falar aqui. Mas o que eu posso te dizer, bem en passant, é isso. A ética da psicanálise é a ética do desejo. Mas de que desejo se trata? Desejo para a psicanálise não é igual à vontade.
Uma vez tu disse que a psicanálise bendiz o sintoma. Pode falar isso? Posso falar isso, sim. A psicanálise bendiz o sintoma. Ela pega o sintoma e fala bem dele. Ao invés de entender como uma coisa que precisa ser retirada, extirpada, extinguida da vida daquela pessoa. Porque, como eu já falei, o sintoma foi a melhor solução que aquela criatura que está ali na sua frente encontrou para lidar com alguma coisa muito pior, que é o trauma. Então, foi a melhor solução que aquela pessoa encontrou. Que tupete você acha que a gente pode ter de sair tirando isso? Foi a criação daquele sujeito, cara. Entende? Como criação, como criador, esse sujeito tem gerência sobre isso. E o que ele pode fazer com isso? Uma das coisas é entender que há também uma dimensão bendita ali naquele sintoma. Que é possível dizer do próprio sujeito. Bem dizê-lo. Dizê-lo bem. Entendeu, Gustavo? É por aí o raciocínio. Edilza, e quando o paciente se irrita com o silêncio do analista? Esse paciente vai ter que fazer uma escolha, né? Ou ele diz que tá irritado, ou ele não volta mais. E aí o analista vai operar a partir dessa escolha. A psicanálise vem desbancar a nossa teoria de bolsa. Isso aí, Juliana. Cláudia tá dizendo, porém, a análise pessoal é essencial para ocupar esse lugar, mesmo com o CRP. Não, o CRP não garante nada. O CRP só garante que você pode trabalhar como psicólogo, não como psicanalista. Né? O CRP não tem nada a ver com isso, não. Sempre defino bem para quando alguém me pergunta. Tenho analisante psicólogo, o oposto. Não conheço. Não pode se dizer que é um psicólogo com escuta em psicanálise? Então, Kathleen, não. Sabe por quê? Bom, primeiras coisas, vamos lá. Porque isso daí é um assunto um pouco controverso. Não existe uma única psicanálise. Existe, como o Renato Mezan gosta de dizer, o tronco, que é a teoria freudiana, e os ramos, que são as escolas de pensamento psicanalítico. Cada escola de pensamento psicanalítico vai ter uma história muito própria e um desenvolvimento sobre o que é a formação do analista muito particular. A escola na qual eu faço parte e me formo e falo aqui para vocês é a escola lacaniana. Então, eu falo a partir dos princípios da escola de Lacan. Para Lacan, atenção, não é possível porque se trata de uma posição ética e não de uma escuta. Se o camarada não ocupa essa posição ética, não adianta ele escutar que tem ali uma questão edipiana, ele não vai saber operar eticamente. Entende? Não é uma técnica, é um posicionamento ético. Mas isso é para Lacan. Outras escolas de pensamento psicanalítico, principalmente as que estão aí amarradinhas, articuladas à internacional, à IPA, a International Psychoanalytical Association, a Associação Internacional de Psicanálise, fundada pelo Freud. Essas sim reconhecem uma certa categoria da psicologia que se chama PIP, que a sigla quer dizer Psicoterapia de Inspiração Psicanalítica. Quem fala das PIP é o Antônio Quiné, naquele livrinho dele, 4+1, livrinho, um baita livro, né? 4+1 Condições de Análise. Quando ele tá falando sobre as entrevistas preliminares, se eu não me engano, não vou saber precisar em qual capítulo, mas ele fala sobre as psicoterapias de inspiração psicanalítica. Veja bem, inspiração não é ocupar o lugar de analista, percebe? Eu posso ser uma artista e me inspirar nos quadros de Monet.
mas eu não serei uma artista. Qual é o movimento que o Monet... Vou usar o Dali, que é mais fácil. Posso me inspirar nos quadros de Dali, mas isso não significa que eu serei uma artista surrealista. Entende? Eu uso aquilo porque fala melhor com o meu estilo, mas isso não faz de mim uma pintora surrealista. Então, uma escuta em psicanálise não faz desse psicólogo um psicanalista. E o que ele vai fazer com isso? Se, para Lacan, tô falando de Lacan, atenção, a coisa mesmo tá no posicionamento ético. Entende? Onde posso ler sobre o que você escreveu de psicanálise e psicologia? Rai, tem um post meu que tá escrito Psicanálise não é uma abordagem da psicologia. E eu fiz uma live com a Vanessa Fassheber, e ela, psicóloga da cognitivo comportamental, eu psicanalista. E a gente bate um papo sobre isso que é bem legal, vocês podem assistir. O Silvério, não é o telhado furado ou o telhado novo, e sim quem tá de baixo, exato. E decide o que fazer com o telhado. É esse camarada. Então, a Dominique tá falando, até mesmo quando o sintoma é uma doença, sintoma para psicanálise não é articulado a uma doença. A noção de sintoma para psicanálise já é diferente. Percebe? Se esse sintoma vai trazer sofrimento psíquico ou não é outra questão. Até porque em psicanálise a gente entende que certo sofrimento psicanalítico vem com uma coisa que a gente chama de ganho secundário. E será que o sujeito tá a fim de abrir mão desse ganho secundário? Ele tem todo o direito de escolher não abrir mão disso. Quem é a gente para mandar nisso? Percebe? De novo, da mesma forma que a gente não tutela o inconsciente do nosso paciente, a gente também não tutela o sintoma dele, não. A gente tem que entender o que tem ali de dedo, de estilo, de saber fazer com, né, do próprio analisante. Deixa eu ver aqui. Depressão constitui um sintoma na psicanálise? Não. Essa perspectiva é semelhante à de Jung? Não, porque o Jung fala de uma integração da personalidade. Lacan não fala de integração. Somos sempre sujeitos barrados. Tá? Mas eu também acho Jung bem legal. Mas assim, não dá pra ligar Lé com Cré aqui não, tá? Sintoma pra psicanálise é diferente do sintoma pra medicina, exato. A Camila, estou no 9º período de psicologia, estagiando na clínica, na abordagem da psicanálise. Sinto a necessidade de me aprofundar na psicanálise. Pode me indicar algum curso? Sim, chama-se Cotidiano do Divã. Meu! As inscrições vão abrir em agosto. Fica atenta aí. Pipe, Antônio Quiné, 4+1 condições de análise. Isso aí. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui as perguntinhas, que a gente já tá com 52 minutos de live. Essa é boa, hein? Cadê a pergunta? Aí, da Jaque. Há um desejo escondido atrás de um sintoma? Eu diria que há um sujeito que esconde sua condição de desejante atrás de um sintoma. Porque um desejo, veja bem, a categoria de desejo para psicanálise, ela nem é contável. Um desejo. Né? A gente costuma confundir desejo com vontade ou com algo que a gente almeja. O desejo, ele não é cerceável, ele não é possível de se colocar ali, sabe? Eu esqueci a palavra. Vocês me ajudem aí. Mas vocês estão entendendo, né? Mas há um sujeito desejante. E esse sujeito desejante foge para as colinas. Run to the hills.
quando ele vê a possibilidade de entrar em contato com a sua condição de desejante. Aí ele faz sintoma. Pra dar uma tapadinha ali, ó. E eu não falei que o sintoma tem a ver com trauma? Pois é. Somos sujeitos desejantes como efeito do traumático que é, para todo ser falante, a entrada na linguagem. Então, o trauma primordial para nós, psicanalistas lacanianos, portanto freudianos, é a entrada na linguagem. Esse divórcio litigioso que a gente faz com a natureza quando a gente se deixa habitar pela linguagem. Né? Ah, Jéssica, saudade de te ver por aqui, mandando beijo, logo irei pro Rio. Ó, quando você vier pra cá, você me avisa com antecedência, criatura, por favor. Ah, Celina, me tira uma dúvida, podemos cumprimentar um cliente se encontrarmos fora do consultório? Pelo amor de Deus, Celina! Não, né? Você não vai fazer essa pergunta não, né, gente? Ou... Que mal tem isso? Oi, tudo bem? Opa. Meu Deus, você cumprimenta o porteiro, você cumprimenta o moço que cata lixo, tem que cumprimentar mesmo. Você cumprimenta a sua tia chata que você não gosta. Por que você não vai cumprimentar teu paciente, camarada? Cumprimenta, gente. Meu Deus, esse de todos os vacilos, esse é o menor. Nem é vacilo. Isso é dos problemas, isso é. Entende? Você não vai chamar pra tomar um chopp contigo. Mas claro que você vai cumprimentar, pelo amor de Deus. Ó. Como vai? Tudo bem? Oi, tudo bem? Pronto, acabou. Opa, tudo bem? Celina! Circunscrever. Obrigada, Simone. Fiquei nervosa agora. Aí a Lê, ó, eu encontrava minha analista nos congressos de psicanálise. Ela te cumprimentava, não te cumprimentava? Ela não era mal educada. Aff. Ô, Celina. Que mais? Ah, essa é boa, da Isa, ó. Posso trabalhar com Freud, Lacan e diversos ou preciso ser tipo psicanalista freudiano ou lacaniano? Então, peraí. Já que Freud é o tronco, todas as outras escolas de pensamento psicanalítico são freudianas para começo de conversa, certo? Você não vai conseguir tirar de uma goiabeira jaca. Então, todo mundo ali veio de uma matriz que é a psicanálise freudiana, concorda? Porém, existem alguns princípios em cada uma dessas escolas de pensamento psicanalítico que realmente tornam um pouco complicado que os manejos se entrelacem. Por exemplo, as escolas de psicanálise das relações de objeto, essas escolas de psicanálise, como por exemplo Bion, acho que Bion é a relação de objeto, não é? Winnicott. Pós-freudianos, assim, eu sou uma negação, gente. Eu realmente não sei. E confesso pra vocês, eu não tenho medo de dizer que não sei, não. Eles têm um entendimento, inclusive, da organização desse sujeito, um tanto quanto diferente, por exemplo, da psicanálise lacaniana, que vai falar de um sujeito que é dividido. Né? Algumas escolas pós-freudianas vão falar de um self. Self não casa com o sujeito dividido, percebe? Vão falar de um desenvolvimento psicossexual que leva a uma maturação genital. Dentro da psicanálise lacaniana, isso não pode ser visto assim. Porque não há maturação, o sexo é da ordem do traumático. Percebe? Então, eu não vejo como, Isa. Aí você vai ter que ver com qual escola de pensamento psicanalítico você se identifica mais. Seu estilo,
casa melhor. Entende? Isso sabe como que a gente aprende? A gente aprende sendo atendido por o analista daquela escola e estudando a teoria. Aí você vai vendo se você consegue sustentar um trabalho a partir daquela orientação teórica. Raio de Luz diz, como assim relação de objeto? Eu pergunto pra você, como assim você não sabe o que é relação de objeto? Isso é psicanálise, história do movimento psicanalítico. Vai lá ler, 1914. Edilza, também aprendi na faculdade que não é interessante cumprimentar os pacientes. Você perguntou pra professora que te disse isso por quê? E ouviu a resposta? Talvez você não tenha perguntado. Vamos lá. Vamos lá para a última, hein? Última pergunta. Sobre a jaca, quem tente. Ricardo é ótimo, cara. Vamos lá. Mercedes diz, você poderia falar sobre o que é a travessia da fantasia? Poderia, poderei e posso. E tem até data. Dia 17 de junho. A partir das 10 horas, eu vou falar disso e de outros elementos teóricos sobre a fantasia na imersão. Aí sim, você vai entender direitinho o que é a travessia da fantasia. Para concluir, tem uma ótima aqui da Tânia Verona. Oi, Tânia, saudade de você. Como escutar quando seu paciente fala estar em depressão? O que ele realmente fala? Ele fala o que é o sentido da palavra depressão para ele. Uma palavra isolada, se a gente é lacaniano, ela não tem sentido nenhum. Depressão não tem sentido nenhum. Uma palavra isolada não tem sentido. Um significante sozinho não significa nada ou significa qualquer coisa. Ele sempre vai precisar entrar em articulação com outro significante para, num sentido de retroação, produzir um significado sobre si. Certo? Por exemplo, pensa na palavra mata, que é o exemplo que eu sempre dou. Mata. O que é mata? Agora, se eu digo mata virgem, eu já entendi que essa palavra mata, qual é o significado? Floresta. Então, Tânia, se ele diz, estou em depressão, você tem que ouvir que significantes ele vai trazer junto com essa palavra depressão para você poder entender o que significa depressão para ele. E a partir dessa escuta, poder possibilitar que esse analisante se ouça falando produzindo os seus sentidos sobre o que é depressão e se dê conta de que aquilo ali não faz muito sentido para ele, não. E que muito provavelmente ele pegou essa palavra de um outro lugar e que ao observar mais atentamente, ao ouvir mais atentamente, ele próprio falando disso, ele percebeu que não é bem isso, não. Mas agora que ele não tem um nome para dizer sobre o que ele sente, ele começa a se perguntar, afinal de contas, o que é que ele sente? E aí começa uma análise. Entende, Tânia? E com essa eu me despeço de vocês, meus amores. Temos mais um encontro na quarta-feira, dia 14, para a gente estudar o seminário 2, que na verdade a gente fez um desvio de rota e estamos lendo o A Lei do Princípio de Prazer, porque o Lacan mandou e a gente obedece. Não é assim? Brincadeira, tá, povo? Mas ele recomenda que a gente leia e já fazia muito tempo que eu tinha lido A Lei do Princípio de Prazer, tinha uma galera que não tinha lido, então eu decidi convidar as pessoas e a gente tá fazendo uma leitura conjunta do Além do Princípio de Prazer numa live no YouTube e aqui no Instagram, quarta-feira, 20 horas. E esse sábado
tem a imersão sobre a fantasia. Então, nos vemos lá, certo? Um beijo.